Olá, alunos! Nesta aula, nós vamos iniciar nossos estudos sobre a formação de imagens através da reflexão. E nosso primeiro objeto de estudo é o espelho plano, tá bom? Então, para representarmos um espelho geometricamente, nós vamos utilizar esta figura, ok? É uma linha reta que pode estar na vertical, se o espelho estiver em pé, ou na horizontal, se o espelho estiver deitado. E para que possamos saber qual é a parte da frente e qual é a parte de trás do espelho, nós utilizamos essas três retinhas inclinadas aqui. Então, o lado que essas retas aparecem indica a parte de trás do espelho. Então, esta região é a parte de trás do espelho, enquanto esta outra região aqui é a parte da frente do espelho, tá bom? Então, para entendermos a formação da imagem, vamos ter que colocar um objeto na frente desse espelho. Eu vou utilizar aqui uma vela, por convenção, mas poderia ser qualquer outro objeto, tá certo? Então, como é que a imagem dessa vela é formada através de um espelho, ou de qualquer espelho plano? Primeiro, nós temos que traçar raios de luz, uma vez que estamos estudando ótica geométrica, e esses raios de luz, eles sempre partirão das extremidades do objeto, sempre a extremidade superior e a extremidade inferior. Então, nós temos nosso primeiro raio de luz aqui, ele parte da extremidade superior da vela, lá da chama da vela, atinge o espelho, pela lei da reflexão, esse raio de luz, ele reflete sobre si mesmo, tá bom? Traçamos outro raio de luz, que incide no espelho partindo da parte de baixo da vela, novamente, o ângulo aqui é 90 graus, então ele reflete sobre si mesmo, tá ok? O que é que nós fazemos agora? Esses raios que vão incidir no espelho e que vão refletir, como ele reflete sobre si mesmo, nestes dois casos aqui, nós traçamos para trás do espelho um prolongamento desses raios. Então, nós prolongamos o primeiro raio aqui atrás do espelho e também prolongamos esse segundo raio para trás do espelho. Como esses raios aqui incidem formando 90 graus, são raios paralelos, os raios que nós prolongamos também são paralelos. Então, eles não se cruzam. Detalhe importante. Para que haja formação de imagem geometricamente, os raios que refletem do espelho, eles devem se cruzar. Então, neste caso aqui, não houve cruzamento. Então, significa dizer que nós precisamos de mais um raio. Então, vamos utilizar um terceiro raio de luz, só que esse incide sob um certo ângulo. Então, está aqui o ângulo de incidência. Você deve lembrar disto, né? O ângulo de incidência está aqui. Esse raio de luz incide na superfície do espelho e vai refletir. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esses dois ângulos aqui são iguais, né? Lembrando desse detalhe, dois ângulos são iguais. Então, o que é que nós fazemos agora? Este raio que refletiu, nós vamos prolongar para a parte de trás do espelho. Então, vamos fazer isto. Você observa que nesse terceiro raio, ele cruza com o primeiro raio. Então, nesse ponto aqui onde ocorre o cruzamento, é onde estará a formação da imagem. Só que esses dois raios aqui, ó, eles partiram de onde? Eles partiram da ponta da chama da vela. Então, esse cruzamento aqui representa a região da ponta da chama da vela, tá bom? Então, está aqui a nossa imagem, a ponta da chama da vela, e esse raio de luz que refletiu aqui, o segundo raio, quando nós prolongamos, nós temos a parte de baixo da vela. Qualquer outro raio de luz, outros raios de luz, entre esses três raios aqui, atingem o espelho, refletem, e se você continuar traçando esse raio de luz para trás do espelho, em cada ponta aqui ele vai formar uma região da imagem. Então, nossa imagem da vela está localizada, como você pode observar, atrás do espelho. Ou seja, quando você está na frente de um espelho, aquela imagem que você vê, linda e maravilhosa, está localizada atrás do espelho, tá bom? Um detalhe importante aqui. Geralmente as pessoas costumam usar o espelho preso a uma parede, certo? Então, aquela imagem que você está vendo, ela se encontra atrás do espelho, portanto, se encontra atrás da parede. Legal. Agora, nós vamos fazer uma análise da imagem comparando com o objeto. Então, vamos medir aqui a altura do objeto. Essa altura do objeto eu vou chamar de Y, tá bom? Vamos medir também a altura da imagem. A altura dessa imagem vamos chamar de Y'. Então, olha só, a altura nós vamos utilizar a letra Y para representá-la, tá certo? Então, Y altura, Y' também altura. A diferença aqui é Y se refere ao objeto e o que tem linha
se refere à imagem. Então, aqui nós temos a altura do objeto e a altura da imagem, tá bom? Então, y' e y se refere a objeto e imagem, altura, tá bom? Agora vamos medir a distância do objeto até o espelho. Será essa medida aqui. Essa medida vamos chamar de P. P, distância do objeto até o espelho, tá certo? Vamos medir também a distância da imagem até o espelho. Então, essa medida da imagem até o espelho, vamos chamar de P'. Então, distância da imagem ao espelho, ok? Então, P representa a localização do objeto em relação ao espelho, distância do objeto até o espelho, e P' representa a distância da imagem em relação ao espelho, tá certo? Então, né, essas convenções aqui, ó, tudo que tem linha se refere à imagem, ó, y', altura da imagem, P', distância do objeto à imagem. E o que não tem linha se refere ao objeto, tá bom? Agora, vamos tratar sobre as características da imagem formada pelo espelho plano. A primeira característica está relacionada com a altura do objeto e a altura da imagem. No caso do espelho plano, o objeto e sua imagem possuem a mesma altura, tá certo? Sempre a mesma altura. Ou seja, vamos supor que você tenha 1,70 m de altura. Então, você é o objeto com 1,70 m de altura. A sua imagem formada através desse espelho também terá 1,70 m de altura. Portanto, y e y' são sempre iguais para o espelho plano. Objeto e imagem possuem sempre a mesma altura. Tá bom? A segunda característica está relacionada com a distância do objeto ao espelho, P, e a distância da imagem ao espelho, P'. E no caso do espelho plano, o objeto se encontra à mesma distância que sua imagem do espelho. Portanto, objeto e imagem têm sempre a mesma distância em relação ao espelho. Logo, P e P' são iguais. O que é que significa? Se você está a 1 metro de distância na frente do espelho, a sua imagem estará 1 metro de distância atrás do espelho. Tá certo? Sempre objeto e imagem com a mesma distância ao espelho. Detalhe importante aqui é, novamente, voltando à história lá do espelho pendurado na parede. Se você se encontra a 1 metro de distância desse espelho, onde estará a sua imagem? Estará atrás do espelho, portanto, atrás da parede. Qual é a distância que essa imagem se encontra atrás do espelho? 1 metro também, tá certo? Um detalhe importante aqui é o seguinte, se você está lá na frente do espelho, sua imagem está localizada atrás do espelho. Se você mandar alguém olhar se tem imagem atrás do espelho, essa pessoa não vai ver, muito embora esta imagem esteja lá. E por que essa pessoa não vai conseguir ver? Porque para formarmos essa imagem, nós tivemos que prolongar esses raios de luz. Então, isso aqui são prolongamentos geométricos, não são raios de luz verdadeiros. Os raios de luz verdadeiros estão na frente do espelho, tá certo? Então, essa é a terceira característica da imagem formada pelo espelho. É que essa imagem ela é virtual. Por que é uma imagem virtual? Porque ela é formada por prolongamentos dos raios de luz que refletiram do espelho. Portanto, não é possível projetar uma imagem virtual. É por isso que você não consegue ver a imagem atrás do espelho, tá certo? Embora esteja lá. Mas você consegue vê-la à frente do espelho. Portanto, é possível ver uma imagem virtual? É, à frente do espelho. O que não é possível é projetar essa imagem virtual, tá certo? Então, todo espelho plano, a imagem formada é virtual. E uma última característica, como nós podemos observar aqui na formação da imagem, observe que o objeto aqui, que é a nossa vela, a chama da vela está para cima. A imagem formada, a chama da vela também está para cima. Neste caso, nós dizemos que a imagem ela é direita. E aqui vale uma ressalva. Tome cuidado. Direita, a imagem ser direita não significa o seu lado direito. A imagem ser direita está relacionada com o fato de que o objeto e sua imagem estão, numa linguagem bem comum, de cabeça para cima. Você certamente já esteve à frente de um espelho. Você nunca se viu de cabeça para baixo nesse espelho. No espelho plano, tá certo? Então, todo espelho plano, a imagem formada sempre estará de cabeça para
cima. Então, numa linguagem mais científica, nós dizemos que essa imagem é direita, tá certo? Uma última característica das imagens formadas por um espelho plano é a reversão. Você já deve ter observado essa situação aqui. Uma ambulância, cuja palavra ambulância ela é escrita de forma contrária. Por quê? Porque para um motorista que está no automóvel, que se encontra à frente dessa ambulância e observa através do espelho retrovisor, a imagem que vai aparecer para o motorista é a palavra ambulância escrita de forma correta, porque o espelho ele vai inverter essa imagem. Só que tome cuidado, essa inversão não é na vertical, ok? Você nunca vai se ver de cabeça para baixo. Nós vimos agora há pouco que a imagem ela é sempre direita. A imagem e o objeto sempre estão de cabeça para cima no espelho plano. A inversão que acontece é neste sentido aqui, ó, de trás para frente. É uma reversão de trás para frente. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Se nós olharmos nesse sentido, esta é a parte da frente da imagem, tá certo? Mas o motorista que vê essa imagem aqui através do espelho retrovisor vai ver a parte de trás dessa imagem. A parte de trás é a palavra ambulância escrita de forma correta. Então, a reversão é no sentido de trás para frente, ok? Então, para a gente entender melhor como é que funciona, vamos pensar da seguinte forma. Se você ficar na frente do espelho plano, esticar seu braço e colocar sua mão na vertical, com a palma da sua mão voltada para o espelho. A imagem formada pelo espelho é a imagem da palma da sua mão. Mas a palma da sua mão é a parte de trás da sua mão na posição que você está vendo. Quando você estica o braço e bota a sua mão na vertical, a parte da frente que você vê da sua mão é as costas da mão. Tá certo? Então, o que você vai ver na imagem do espelho é a parte de trás da sua mão, que é a palma da sua mão. Então, a parte de trás passa a ser a parte da frente, que é a reversão que acontece no espelho. Olha só aqui, vamos analisar essa imagem. Nós temos aqui um espelho plano e temos um objeto que é a mão direita, cujos dedos estão posicionados nesses três eixos aqui, ó, de P para R, de P para Q e de P para S. O que é que vai acontecer aqui? Está aqui a imagem atrás do espelho. Você observa que a orientação, ó, de P' para Q, que é do dedo indicador, não mudou, tá certo? Identicamente, a orientação aqui, ó, de P' para S também não mudou. Então, não tem inversão na vertical e não tem inversão na horizontal, tá certo? A inversão que acontece é só aqui, ó, P e R, que é o dedo polegar, e P' e R, que também representa o dedo polegar da imagem. Então, o que é que está acontecendo aqui? Esse eixo aqui, ó, que aponta para frente do espelho, esse aqui também está apontando no sentido oposto agora. Então, essa é a inversão que acontece, no sentido de trás para frente, tá ok? Um outro ponto importante aqui, que a gente pode analisar sobre essa reversão que acontece na imagem formada por um espelho plano, é quando a gente coloca uma palavra na frente desse espelho. Observa aqui a palavra física colocada à frente do espelho. Cada letra terá sua formação de imagem. Então, você observa que temos duas letras aqui que não ocorreram reversão. É a letra I e a letra A. Você observa que elas estão escritas de forma idêntica, porque nessa posição aqui, elas têm uma simetria. Mas a letra C não possui simetria. Então, você observa que essa é a parte da frente da letra C, e aqui seria a letra C vista de trás. Então, ocorre uma reversão. Assim como a letra S. Essa é a parte da frente da letra S. Aqui é a parte de trás da letra S. Assim como a letra F. Também parte da frente, parte de trás. E o acento agudo aqui da letra I de física. Tá certo? Então, essa reversão ela sempre acontece neste sentido aqui. De trás para frente. Tá bom? Agora, vamos analisar o movimento de um objeto na frente do espelho. Nosso espelho vai permanecer em repouso e o objeto vai se movimentar. Então, nós temos aqui o nosso objeto, temos aqui a imagem atrás do espelho. Vamos considerar aqui a distância do objeto como sendo 2 metros. Então, nós já sabemos que a distância da imagem também será 2 metros atrás do espelho. Vamos fazer com que o objeto se aproxime do espelho com o espelho em repouso.
Então, o objeto se aproxima, você observa que a imagem também se aproxima. Se o objeto andou 1 metro, então a distância agora passa a ser também de 1 metro. Né? Ele andou 1 metro, então de 2 nós diminuímos 1. Então agora a distância do objeto até o espelho é 1 metro. A distância da imagem até o espelho também será 1 metro. Ok? Então, se o objeto se aproxima do espelho, a imagem também se aproxima. Se o objeto se afastar do espelho, a imagem também vai se afastar pela mesma distância. Tá certo? Então, nós chegamos à conclusão que quando o espelho permanece em repouso e o objeto se aproxima do espelho, a imagem também se aproxima. Se ele se afastar do espelho, a imagem também se afasta do espelho. Tá certo? Vamos analisar o caso em que o espelho se move agora. Então, transladando o espelho, ou seja, fazendo o espelho se mover, o que é que vai acontecer com a imagem? Então, neste caso, o objeto vai permanecer em repouso e vamos movimentar o espelho, vamos afastar o espelho do objeto. Então, o que é que você espera que aconteça com essa imagem? Se o objeto permanece em repouso e afastamos o espelho, a imagem também tem que se movimentar, porque a condição, distância do objeto até o espelho, distância da imagem até o espelho, tem que ser satisfeita. Então, vamos movimentar o espelho. Então, você observa que a imagem se movimentou bastante. Então, significa dizer o seguinte: quando o espelho se movimenta por uma distância d, a imagem vai se mover pelo dobro dessa distância. Ou seja, se nós afastarmos o espelho 1 metro do objeto, a imagem ela vai ter que se mover e se afastar 2 metros para ficar na mesma distância do espelho e do objeto. Tá certo? Então, quando o espelho se move, a imagem se move pelo dobro da distância. E um detalhe importante aqui: se essa translação do espelho sempre acontece no mesmo intervalo de tempo da translação da imagem, isso é uma condição que é sempre satisfeita, é o mesmo intervalo de tempo, então a distância percorrida é diferente. Então isso significa dizer o seguinte: se a gente se move o espelho com uma dada velocidade, a imagem deve se mover com o dobro dessa velocidade. Tá certo? Então, no caso de uma translação do espelho, ou seja, o espelho em movimento, se o espelho se move por uma distância d, a imagem se move por uma distância que é o dobro. Tá certo? Então, se nós afastarmos o espelho por uma distância de 2 metros, a imagem deve se afastar 4 metros. É o dobro. Se a velocidade com que a gente move o espelho, vamos dizer que seja de 10 metros por segundo, qual é a velocidade com que a imagem vai se afastar? O dobro dessa velocidade. Então, 20 metros por segundo. Tá certo? Então, todo espelho que se move, a imagem se move com o dobro da velocidade. Então, todas as características do espelho plano, de imagem formada pelo espelho plano, nós tratamos aqui. Então, espero que tenham gostado e até a próxima.